Hoje eu quero falar com você sobre um tema que quando você está... Quem já reformou casa aqui, alguma vez na vida? Já mexeu com reforma? Tá. Quando você mexe com reforma, a última coisa que você tem na sua... Se você está reformando sua casa, a última coisa que você tem é paz, é ou não é? Porque além da bagunça, sujeira, aí é o pedreiro que fala uma coisa e acontece outra, é ou não é? Você vai gastar X, daqui a pouco está 3X do que você pensou. Então, quando você está restaurando alguma coisa, via de regra, a gente não tem paz enquanto está nesse processo de restauração. É ou não é? Mas quando se trata daquilo que Deus está fazendo em você, a conversa é diferente. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. O que é a paz bíblica? E eu quero fazer isso lendo com você. A gente vai ler alguns textos, mas o primeiro que eu quero que você leia aqui comigo é Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 4. Gênesis 2, do versículo 1 ao versículo 4. Esse vai ser o texto que nós vamos usar aqui como referência. Eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos conversar aqui nessa manhã, porque isso é algo que precisa fazer diferença na sua vida cotidiana. A sua segunda-feira amanhã precisa ser uma segunda-feira marcada por aquilo que você vai receber da palavra de Deus aqui nessa manhã. Amém? Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. A paz é uma condição humana que falta em muitas pessoas hoje. O resultado da falta de paz, ele pode ser visto de diversas formas. Noite que é mal dormida, ansiedade, medo, estresse. A falta de paz pode gerar uma porção de reações na gente. Algumas pessoas podem reagir de um jeito, outras podem reagir de outro. Mas a verdade é que a falta de paz afeta diretamente a pessoa que não consegue viver em paz e as pessoas que têm que conviver com essa pessoa atribulada que não consegue viver em paz. Então, a falta de paz é um problema para quem tem e para quem convive com quem tem. A palavra de Deus trata esse assunto da paz com muita seriedade. Tanto que na criação, na descrição da criação, que você acabou de ler aqui comigo, no 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou. Descansar é estar em estado de paz. Descanso é um estado de espírito. Um espírito que é pacificado. Estar em paz, para a Bíblia, é o mesmo que descansar em Deus. Mas tem 3 coisas que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã sobre a vida em paz que a Bíblia oferece.
A primeira delas está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Em Romanos 5, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte para nós. Pode abrir sua Bíblia em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é que a fé em Jesus, presta bem atenção no que o texto está dizendo, a fé não é um mero elemento religioso. Eu tenho fé em Deus, porque eu sou um bom crente. Um budista tem fé no Buda. A fé, hoje em dia, é vendida como uma relíquia, um artigo religioso, que você usa apontando a bússola da fé na direção do Deus que você acha que mais te agrada. A fé bíblica não tem nada a ver com isso. Não é um elemento meramente religioso. A fé é uma condição existencial. A sua existência, a sua natureza, é a natureza de alguém que foi carimbado com a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Então, a fé é o presente que Deus me dá, que me faz enxergar o que antes eu não conseguia enxergar. Que Jesus é o Senhor, Salvador, Redentor, que está restaurando e reconstruindo as pessoas e a história. A fé é esse presente que me faz enxergar Jesus. E ao enxergar Jesus e a grandiosidade da sua obra na cruz, eu percebo que tudo que Ele fez é porque eu não dou conta de fazer o certo e estou sempre fazendo o errado. Só que o meu erro não faz Deus me punir. Porque Jesus na cruz sofreu a punição que deveria ser minha. Logo, Jesus me justifica. Eu sou considerado justo por Deus, porque aquilo que eu deveria receber como punição, está lá na cruz. Então, Paulo está dizendo, nós somos justificados. E você é justificado mediante, ou seja, a fé é um mediante, é um intermediário entre a obra de Cristo e a sua natureza. A fé faz a sua natureza se reconfigurar para enxergar o mundo e a vida a partir dos olhos de quem agora sabe que na cruz Jesus pagou o preço da sua existência. É o que o texto está dizendo logo de cara. Então a fé não é um artigo religioso, é uma nova condição humana. Eu sou uma pessoa carimbada com a fé, então eu vejo a vida, as relações, por outra perspectiva, pela perspectiva de quem está pendurado na cruz do Calvário, na obra salvadora de Jesus. Isso é uma condição de natureza, irmãos, transformada. Então, não é uma divindade que eu escolho. Seguir a Jesus não é escolher uma divindade, é uma nova natureza que se forma dentro de mim. Ser discípulo de Jesus é ter uma nova natureza, uma nova configuração existencial. Por isso que ser justificado pela fé, justificados mediante a fé, não é mediante a sua capacidade de ser bom. Está escrito isso na sua Bíblia? Justificados mediante o nível de santidade que eu estabeleço para mim mesmo. Está escrito na sua Bíblia, é isso, irmãos? Justificados mediante o quê? A fé. Isso quer dizer que acabou, de uma vez por todas, a ideia de que a gente tem que provar para Deus que a gente é bom o suficiente para ser salvo. Ninguém precisa ficar provando nada para Deus. O seu comportamento não vai dar a você mais ou menos crédito diante de Deus. Porque na sua Bíblia não está escrito que você é justificado pelo nível de bondade que você tem.
Você é justificado mediante o que, irmãos? A fé em Jesus. Não precisa provar nada para Deus. Diante de Deus, a fé é a resposta do nosso coração, quando a gente entende o que Jesus fez. Jesus fez todo o necessário para que a nossa relação com Deus fosse possível, sem que isso dependesse de qualquer esforço humano, porque nenhum ser humano dá conta, irmãos, de ser bom o suficiente para se relacionar com Deus. Nenhum ser humano. Ninguém. Ora, se nós somos justificados por causa da fé que é um presente de Deus, que tira de mim a obrigação de tentar agradar a Deus com um comportamento que eu poderia ter, porque o que me salva não é o meu comportamento é a resposta que eu dou na vida, porque eu já entendi que sou salvo. É porque eu sou salvo que eu tenho um comportamento diferente. Eu não tenho um comportamento diferente para ver se eu vou ser salvo. É o inverso. Justificados mediante a fé, o que ele está dizendo? Temos paz com Deus. Porque se você ficar tentando se provar o seu valor para Deus, para ver se você merece ser salvo, esquece. A última coisa que você vai experimentar na sua vida é paz. Porque você vai ser sempre um religioso, tentando ser bom o suficiente para agradar a divindade que você escolheu. Faz sentido ou não, irmãos? Mediante a fé, somos justificados. A obra de Deus. O que me cabe é crer. Crendo em Jesus, a minha natureza se transforma, a minha condição existencial muda. Uma condição existencial que agora é transformada porque viu Jesus, é a condição de alguém que tem o quê? Paz com Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é simples a conta. A matemática bíblica é muito clara. Onde a fé entra, a ansiedade tem que sair. Porque onde a fé entra, a paz toma conta do ambiente do coração. Um coração tomado pela paz é um coração livre da ansiedade. É um coração que tem que viver livre do medo. Temos paz com Deus, porque agora a gente não vive mais para ser aceito, a gente vive sabendo que já é aceito. Sua forma de ser, sua forma de lidar com a vida, não é de quem está tentando ser aceito por Deus, é de quem já sabe que é aceito por Deus. Portanto, por já ser aceito por Deus, alguém que se dá conta de que um Deus grandioso desse tamanho aceitou a cruz para eu não ter que morrer, isso faz com que eu seja uma pessoa diferente. Olhar para isso muda a minha condição existencial, logo muda quem eu sou e como eu ajo diante da vida. Essa é a matemática bíblica, irmãos. Primeiro aspecto da paz é esse daqui. A paz é o resultado da fé em Jesus. Porque a fé em Jesus muda o seu estado de natureza. E um estado de natureza mudado, transformado, é um estado de natureza de alguém que está em paz com Deus. Não tem mais ansiedade de tentar acertar no culto certo. Não tem mais ansiedade de tentar acertar na igreja certa, no louvor certo. Porque tudo que você fizer, na igreja que você tiver, a música que você for cantar, é só a resposta de alguém que já foi visitado por Deus e já recebeu a fé. Você tem a fé em Cristo, então você está em paz com Deus. Todo o resto é uma resposta. Primeiro aspecto de alguém em paz é a paz com Deus. É a paz que vem da fé em Jesus. Porque se você não está em paz com Deus, meu irmão, esquece, você não vai ter paz em mais nada na sua vida. Tudo começa aqui. Numa condição de natureza que está em paz, porque foi justificado pela obra de Jesus na cruz.
O que leva a gente para o segundo aspecto da paz, que é a paz nas relações. Olha comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Segundo aos Coríntios 13, verso 11. Olha só o que Paulo vai falar. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, ele está se despedindo da igreja. Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. A igreja de Corinto era uma igreja bastante complicada. Deu muito trabalho para Paulo. E na sua segunda carta, ele trata de alguns problemas que estavam acontecendo, ele tem que dar uma carteirada de apóstolo, dizendo, eu vi o terceiro céu e tudo mais, porque tinha gente que estava duvidando da sua credencial apostólica. Ele resolve um monte de problema. Aí quando ele está terminando a carta, ele já trabalhou as questões que ele tinha que trabalhar com os irmãos de Corinto, está acabando a carta, ele fala, irmãos, agora tchau. Mas, quanto ao mais, ou seja, o que significa esse quanto ao mais? Quer dizer, eu trabalhei um monte de assuntos específicos com você, agora eu vou dizer para vocês o que é essencial. A gente já ajeitou o que estava ali com problema, agora eu vou dizer para vocês, tirando esses problemas, tudo se acertando, vamos tratar do que é essencial? Então, eu vou dizer para vocês o que é essencial. O que é essencial, Paulo? Aperfeiçoem-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar e vivam em paz. Em outras palavras, Paulo está dizendo, esses 4 pilares são pilares essenciais na saúde das suas relações. Não é só a relação da igreja, não, irmãos. Qualquer relação que você tenha, com seu marido, com a sua esposa, seu filho, onde você trabalha, seja lá com quem for. Isso são 4 pilares que sustentam qualquer relacionamento. Aperfeiçoem-se. Aperfeiçoar-se significa que a vida em Cristo, que é dada pela fé, como nós já vimos, é uma vida de transformação, que, irmãos? Imediata ou constante? Constante. Você não se converte e resolve tudo na sua vida na hora que se converte. Entre a sua conversão e a volta de Jesus ou o seu velório, existe um gráfico ascendente de transformação. Do dia em que a fé habita em você, até o dia que você for descansar no Senhor, a sua vida, ela está em um gráfico ascendente de transformação. Quer dizer que se hoje você está aqui, ontem você estava ali. Amanhã você vai estar mais para cima. A transformação na sua vida é um processo diário. E a Bíblia não esconde isso da gente. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que tudo na nossa vida é o quê? De glória em glória, de fé em fé. Processos. Aperfeiçoe-se, Paulo está dizendo. Aperfeiçoar-se significa que você... Aperfeiçoar é uma palavra que tem uma raiz, que é parente da palavra perfeição. Aperfeiçoar significa que você está em um processo de melhoria que tem como referência final a perfeição. Essa perfeição só pode ser experimentada no dia em que Jesus voltar, nosso corpo for glorificado e a gente for viver a eternidade com Deus. Até lá, irmãos, não tem perfeição nem para mim nem para você. Tem melhorias, tem aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é você ter a certeza de que hoje você precisa ser melhor do que estava ontem. Mas hoje você ainda não está tão bom quanto amanhã. Em outras palavras,
Não sofra a culpa do que você não foi capaz de fazer ontem. Porque Deus te dá condições de ser muito melhor amanhã. Deus nunca vai te abandonar no limbo da sua incapacidade de ser o projeto que Ele pensou para você. Na sua incapacidade de ser quem você deveria ser, habita a graça de Deus. E a voz do Espírito dizendo: calma, aperfeiçoe-se, ou seja, amanhã o sol vai nascer de novo para você. E amanhã sua vida pode ser mais do que é hoje. Aperfeiçoe-se. Entenda que você e as pessoas com quem você convive estão em um processo. Não entre na maluquice de ficar exigindo das pessoas na sua relação um estado de perfeição que nem você tem. As exigências nas relações vão sendo atenuadas quando a gente olha para o texto bíblico e entende que a Bíblia está dizendo: aperfeiçoar-se é uma necessidade sua e da outra pessoa. Ou seja, nem você está pronto e nem você tem o direito de ficar estressado do jeito que você fica com a outra pessoa, porque ela também não está pronta, assim como você também não está. Todo mundo está em um processo de aperfeiçoamento. Primeiro aspecto de um relacionamento: saber que nem você nem outra pessoa estão onde deveriam estar. E todo mundo está no mesmo barco da graça de Deus. Todo mundo depende do mesmo impulso divino. O impulso divino que faz a gente continuar na vida, apesar do que a gente não consegue fazer direito. Aperfeiçoe-se. Bom, se eu sei que eu estou no processo de desenvolvimento, a outra pessoa também está, o segundo ponto é: consolem uns aos outros. Ou seja, eu não estou pronto, a outra pessoa também não está. E pode ser que a outra pessoa sofra mais do que eu com o fato de que ela ainda não é uma pessoa completa. Qual que é a minha responsabilidade, irmãos? Consolar a pessoa. Consolem. Porque o processo de transformação é muitas vezes doloroso. Mudar dói. Abrir mão de teimosia, de opinião formada, de uma cultura impregnada por décadas na cabeça de alguém, dói muito. Mesmo quando a gente está falando de Deus, muitas vezes dói, irmãos, admitir que Deus tem razão e eu não. Não é fácil. Por isso que a Bíblia dá um nome para isso. Admitir que Deus tem razão e você não, a Bíblia chama de arrependimento. Arrepender-se nada mais é do que você finalmente admitir mesmo, que na sua vida Deus tem razão e não você. Isso é alguém arrependido. E é doloroso. Não é fácil. Por isso você tem que estar pronto para consolar os irmãos nas suas dificuldades de lidar com o seu processo de transformação. Porque pode ser doloroso para outra pessoa também. E pode ser que a outra pessoa não vá te pedir ajuda. Você tem que ser sensível o suficiente no Espírito de Deus para consolar as pessoas. Porque o texto bíblico está dizendo: consolem uns aos outros. Não é espere a pessoa pedir consolo. Vá você e consola. Seja sensível para perceber e entregue o que Deus já te deu. Aí vem o terceiro ponto, que esse aqui a gente costuma confundir muito, irmãos, mas muito mesmo, principalmente crente. Crente confunde isso aqui com muita facilidade. Tenham o mesmo modo de pensar. Agora presta atenção. Ter o mesmo modo de pensar não significa pensar a mesma coisa. É claro isso ou não? Porque às vezes a gente acha que
a igreja, estar em unidade, é todo mundo pensar a mesma coisa. Não. A unidade na igreja é todo mundo, apesar de pensar coisas diferentes, ter o mesmo modo de pensar. Ter o mesmo espírito. O mesmo modo de pensar é ter a mesma intenção na busca pela comunhão, mesmo quando a outra pessoa pensa diferente de mim. Isso vai de coisas simplórias até coisas complexas. Se você é casado, você sabe muito bem que você convive com uma pessoa que pensa diferente de você, não é? Tem pensamentos diferentes, mas por que você está casado com essa pessoa? Porque apesar de vocês terem pensamentos diferentes, vocês concordam no mesmo modo de pensar. O espírito que move você no seu casamento é o espírito que te une a outra pessoa pela graça de Deus, independentemente das diferenças de opiniões e pensamentos. O meu modo de pensar a vida é construir a minha família. O modo de pensar a vida da minha esposa é construir a minha família com ela. Independentemente das vezes em que eu penso diferente dela e ela pensa diferente de mim, o modo de pensar é o mesmo. Estamos olhando para o mesmo lugar, por janelas diferentes. Isso exige, sabe o que, irmãos? Maturidade. Maturidade. É você ter o mesmo espírito na hora de pensar e conviver com o seu irmão que torce para um time que não é o seu. Agora, futebol também, levar em conta futebol é uma coisa um pouco desnecessária, não é? O futebol não é a coisa, como alguém já disse, futebol é a coisa mais importante das menos importantes na vida. Agora, quer ver uma coisa que muito cristão tem dificuldade? Política. Tem muito cristão que quer que o seu irmão tenha o mesmo pensamento, a mesma opinião política. Não consegue entender que a Bíblia está dizendo, tem o mesmo modo de pensar. Ter o mesmo modo de pensar significa que a minha opinião política e a sua opinião política não precisam ser um abismo entre a nossa relação. Porque o nosso modo de pensar tem que ser o mesmo. Qual que é o mesmo modo de pensar de um cristão, irmãos? A fraternidade, a mesa, a comunhão, a família, tanto faz. Quem você vai votar, quem você deixou de votar. Que raio de preocupação é essa? De colocar a sua orientação política em pé de igualdade com o Evangelho. Isso não existe. O Evangelho vem antes de qualquer coisa. O mesmo modo de pensar significa, estamos todos olhando para a cruz. Nesse processo eu vou pensar uma coisa de vez em quando, e você vai pensar outra coisa, mas o modo do nosso pensamento está sempre convergindo para a cruz. Com isso pode ser que o meu pensamento em algum momento mude. E eu concordo com você, porque a gente não deixou de ter o mesmo olhar fixo e o mesmo espírito olhando para a cruz. E pode ser que em algum momento você mude seu pensamento e concorde comigo. Isso só é possível se todo mundo, apesar de não pensar a mesma coisa, mantiver o mesmo modo de pensar. Não é ter a mesma opinião, irmãos. É ter a mesma disposição de coração de continuar amando a pessoa, apesar de vocês não concordarem. Isso aqui é um milagre. Ou o Espírito Santo te transforma numa pessoa capaz de viver isso, ou não vai dar certo. Por isso Paulo está falando, aperfeiçoem-se. Melhora um pouquinho a cada dia, olhando para a graça de Jesus, porque é a única solução que tem. Por isso, Paulo pode falar do quarto pilar, que é viver em paz. Aperfeiçoem-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar e vivam em paz. Porque como pessoas que já foram encontradas por Deus, se você é alguém que tem certeza que foi amado, abraçado e encontrado por Deus, a sua identidade está em Deus.
Entende isso, irmãos? Quem você é tem a ver com o que Deus diz sobre você. Você é um filho, uma filha amada. Qualquer coisa na sua vida precisa acontecer a partir desse pensamento prioritário de que Deus é meu Pai, Ele me escolheu, me chamou como filho, então a minha identidade é alguém que foi chamado de filho ou de filha por Deus. Se essa é a minha identidade, a pessoa pode fazer o que for, isso não tem que me afetar. Eu não posso ser uma pessoa reativa na vida o tempo inteiro. Porque todas as vezes que eu reajo na vida, eu estou dizendo que a identidade que Deus me deu não é suficiente. Porque eu ainda preciso me validar diante das pessoas. A minha identidade depende do que as pessoas vão dizer de mim, do que vão achar de mim, do quanto vão concordar comigo ou não. Irmãos, viver em paz é você saber que a sua identidade, ela está totalmente estampada naquilo que Deus tem a dizer sobre você, e mais ninguém. Alguém que tem identidade em Deus, vive em paz, não precisa reagir às pessoas, nem fazer nada para provar nada para mais ninguém. Por isso a gente vive em paz. Porque finalmente ter a identidade de Deus em mim significa que agora eu entendi que o Evangelho não é apenas sobre o que Deus está fazendo por mim. O Evangelho é sobre o que Deus, além de fazer por mim, também está fazendo através de mim. Deus sempre vai fazer algo por você, irmãos. Porque o mais importante Ele já fez. Jesus de Nazaré, com seu sangue vertido na cruz. É o auge do que Deus podia fazer por você. A partir do momento que você crê em Jesus, agora você sabe que Deus já fez por você. E que Ele é um Pai cuidadoso que continua fazendo por você quando você precisa. Mas o seu olhar precisa ser o olhar de alguém que está disposto a assumir a responsabilidade das coisas que Deus está fazendo através de você. Através da sua vida. Por meio da sua relação com quem quer que seja. Isso é viver em paz. Porque aí a paz se torna, sabe o que, irmãos? Uma cultura. Um ambiente. Primeira coisa, é ter a paz que vem pela fé em Jesus. Segunda coisa, ter paz nas relações, que leva a gente para a terceira coisa, que é perceber que a paz não é, presta muita atenção no que eu vou te dizer, irmão, não confunda paz com tranquilidade. Paz não é tranquilidade. A paz é um ambiente. A paz é uma configuração do coração. Olha só, isso está no texto que a gente leu primeiro, Gênesis capítulo 2. Se você ler Gênesis capítulo 1, Deus cria tudo em 6 dias, certo? E quando a Bíblia, só você ler o capítulo 1, se você já leu, você sabe o que eu vou dizer agora. Quando a Bíblia diz que Deus cria algo num determinado dia, a Bíblia diz que Deus finaliza aquele dia, e tem uma frase que é dita 6 vezes em Gênesis capítulo 1, que frase é essa? E houve tarde e manhã, é ou não é? Ó, volta aí a sua Bíblia, olha aí comigo, você está em Gênesis capítulo 2, volta no capítulo 1, porque é importante a gente entender o que está acontecendo aqui, irmãos. Olha o capítulo 1, versículo 30 e 31. Só 2 versículos para trás do que a gente leu. Versículo 30. Para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã,
o sexto dia. Certo? Sempre que você vai lendo aqui, se você for no versículo 23 do capítulo 1, e houve tarde e manhã e o quinto dia. É ou não é? Se você voltar no versículo 13, está lá, houve tarde e manhã o terceiro dia. Faz sentido, não é? Sempre que Deus está terminando um dia, Ele finaliza aquele dia dizendo, houve tarde e manhã. A Bíblia está deixando claro que o dia foi completo com a frase, houve tarde e manhã, e assim foi o terceiro dia, o segundo dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, ok. Gênesis capítulo 2, versículo 1 que você leu comigo. O que está escrito? Vamos ler de novo. E Deus, assim pois foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia, de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Versículo 4. E houve tarde e manhã, está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito que houve tarde e manhã e acabou o sétimo dia? Não, o versículo 4 já vai falando como que Deus cria o homem. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer para você, meu irmão? Você já entendeu o que eu estou falando ou não? O sétimo dia da criação não terminou. O descanso, Deus é Deus, Ele não se cansa. Portanto, descanso, obviamente, da criação, não está falando de Deus ter ficado enfadado de um esforço que Ele precisou empenhar para criar o mundo. O descanso de Gênesis é um ambiente. O sétimo dia não acabou, meu irmão. O sétimo dia é o ambiente, é o cenário que Deus estabeleceu para criar tudo que existe. O pecado faz você sair desse ambiente. E quando você se converte, quando a fé entra no seu coração, de tudo que a obra salvadora de Jesus faz, o que ela faz também é te dar a oportunidade de voltar para o sétimo dia. Viver a vida como alguém que está em paz. Você entende isso, meu irmão? O sétimo dia não acabou. Se você ama Jesus, esse amor por Jesus, dado pela fé que você recebe de Deus, precisa colocar em você um ambiente da paz. Talvez nessa manhã o Espírito Santo precise lembrar homens e mulheres aqui que existe um ambiente. E esse ambiente se chama sétimo dia. Descanso para a sua alma. Paz. Paz no seu trabalho. Paz dentro da sua casa. Paz quando você está sozinho. Porque tem gente que carrega tanta culpa na vida que não se suporta sozinho. Tem um monte de gente por aí, irmãos, que não consegue ficar um fim de semana sem ter alguém perto. Porque se ele estiver em casa um fim de semana sozinho, ele não se suporta. Porque é tanta culpa, é tanto peso, é tanta falta do ambiente do sétimo dia de descanso que ele não se suporta. E tenta maquiar isso com qualquer outra atividade. O Espírito Santo nessa manhã quer devolver às pessoas a paz consigo mesmo. Porque a sua vida, a sua existência não depende em nada do que você faz, nem de certo nem de errado. A sua vida é o que a cruz de Jesus tem a dizer.
E o que a cruz de Jesus diz é: bem-vindo de volta ao sétimo dia. Bem-vindo de volta ao lugar onde você pode descansar. Porque a paz é uma cultura, é um ambiente. A paz é por onde você começa. Presta atenção, meu irmão. A paz é por onde você começa o que você precisa fazer. A gente não percebe isso. Normalmente você vai dormir e você quer descansar para compensar o dia cansativo. É mentira isso? Só que não é isso. Nem biblicamente, nem fisiologicamente. Uma boa noite de sono não é para compensar o dia anterior. Uma boa noite de sono é para você fazer direito o dia seguinte. Porque se você acorda moído, o dia seguinte está comprometido. O descanso não é compensatório de uma demanda de esforço anterior. O descanso é preparatório para aquilo que você vai enfrentar amanhã. O descanso, uma boa noite de sono, não é para você compensar o esforço da semana inteira. Porque, irmãos, a gente faz isso até no culto. Tem gente que vem aqui domingo para tentar compensar todo o desastre da segunda até o sábado que passou. É ou não é verdade? A coisa deu ruim, você vem para a igreja porque você acha que você precisa se benzer mais com Deus aqui, para ver se Deus dá um jeito no que aconteceu. Não, irmão. O domingo não é o último dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana. Então, hoje, a graça de Deus está sendo estabelecida na sua vida para você ter uma semana transformada de aqui em diante. É sobre o seu amanhã, não é para compensar o que passou. Aprenda com o que passou, mas se responsabilize pelo que virá. Seja responsável com você mesmo por viver em um ambiente de paz, por ter o coração descansado. Por isso que o Salmo capítulo 4, versículo 8, ensina a gente a dormir. Ensina a gente o que é uma noite de sono. O que eu acabei de falar. Porque o Salmo 4, versículo 8 diz o quê? Em paz, se você quiser pode abrir. Salmo 4, 8, diz ó: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. O salmista não diz assim: eu deito, eu pego no sono e aí eu acordo em paz. Em paz eu me deito. Percebe, irmãos, o que a Bíblia vai ensinando para a gente, às vezes a gente não pega. A paz é como eu vou me deitar. É um ambiente onde eu já estou. Eu durmo nesse ambiente porque eu vou acordar nesse ambiente. Porque quando você descansa, tentando compensar o cansaço, você está buscando tranquilidade. Tranquilidade é uma reação passageira. Paz é um ambiente permanente. Resolver o seu problema vai te dar uma tranquilidade passageira. Sabe por quê? Você resolve esse problema hoje, amanhã já tem outros dois aparecendo para você. E é assim a vida até a volta de Jesus, irmãos. Então como é que a gente lida com isso? Desfrute das tranquilidades momentâneas de ter um problema resolvido, mas não perca o ambiente de paz, mesmo quando você está no olho do furacão. Não se esqueça que Deus te colocou no sétimo dia. O descanso é uma realidade permanente para a sua vida. Então você pode nessa manhã sair daqui, sabendo que a paz é esse ambiente que te dá a referência de quem você é. Você é alguém que Deus convida todos os dias para entrar no sétimo dia e descansar. Por isso, irmãos, nessa manhã, Deus está libertando gente oprimida. Nessa manhã, Deus talvez esteja dando vista a quem está cego.
com o coração cegado. Nessa manhã, talvez Deus esteja revertendo diagnóstico de um exame que você fez. Nessa manhã, talvez Deus esteja restaurando um casamento. A questão, irmãos, não é fazer a vida dar certo. A questão é, mesmo quando as coisas não estão dando certo, você continuar vivendo em paz. Porque um não certo agora não compromete o perfeito eterno que Deus vai fazer acontecer na sua vida. É só uma fase. É só um momento para você aprender, para te ensinar, para te restaurar. Não fique encanado querendo que as coisas deem certo, irmãos. Porque dá certo, sabe uma coisa que dá certo? Não se escandalize com o que eu vou falar. Cachaça. Porque a pessoa que quer tomar um pileque, a cachaça vai desapontar essa pessoa? Não vai. A pessoa que quer ficar bêbada, a cachaça dá conta. Dá certo. A pessoa que quer ter uma brisa, um entorpecente, vai dar certo. Então, se a questão é dar certo, a cachaça dá conta disso. Você não é uma pessoa que nasceu para dar certo errado, irmão. Certo e errado é uma circunstância nesse processo de aperfeiçoamento que vai te levar para a eternidade. Enquanto isso, mesmo quando você estiver no errado, no fracasso, quando as coisas estiverem ruindo, você continua em paz. O povo de Israel conviveu muitos anos com ruínas. E pode ser que aqui nessa manhã, hoje, alguém esteja se sentindo assim meio arruinado. Às vezes na profissão está arruinada, a família está arruinada. O que é estar arruinado? Está em ruína. Mas sabe o que é a ruína, irmão? A ruína é a lembrança de que aquilo que poderia ter destruído você, não te destruiu. Aquilo que poderia ter acabado com a sua existência, não acabou. A cicatriz é a marca que seu corpo deixa de que algo que poderia te ferir de maneira fatal, não foi capaz. Deus quer que você viva em paz, para aprender que as ruínas são para te dar esperança, de que o mal não prevaleceu, e que Deus é um Deus que transforma ruínas em um novo castelo.